Você já viu muito filme. Tem filme que você olha e fala, gente, isso daqui não faz o menor sentido, esse personagem, e esse sim tá perfeito. Um psicopata é basicamente isso daqui. Olha, a sua pergunta é ótima. 95%, 99%, vai, uma porcentagem, a maioria absoluta, imensa dos filmes, por isso que eu não assisto mais hoje em dia, sobre psicopatas, esquizofrênicos, etc., autistas, que virou modinha, eles são errados tecnicamente. Eles não passam por um exame psiquiátrico, digamos assim. Mas por que eu não vejo? Porque os filmes, a gente precisa dar liberdade poética. Claro, claro. Porque tem entretenimento diretor, também. É um entretenimento. Senão fica ou senão ele não é filme e ele seria um documentário sobre esquizofrenia, claro, autismo, ou isso e aquilo. Então eu não assisto por isso. Por quê? Porque eu sou crítico. Quando eu vejo um filme dessa natureza, eu fico falando, mas isso não pode. Como que esse esquizofrênico paranoide, ele foi afetivo com o pai dele, que ele abraçou, achou lindo, mas não pode. Por quê? Porque a doença pega a afetividade. Como que esse fez aquilo? Então, eu não dou. Agora, você fala, existe algum que foi assim, bem feito? Existe. Eu não vou falar o nome, porque eu não... Enfim, mas tem um que foi... Eu ia trazer um aqui que eu queria saber o que você acha dele. Vamos ver se eu assisti, né? Coringa. É esse. Esse é... O Coringa ele tem um padrão bom. Uau. Existem Coringas por aqui? Provavelmente sim. O que o Coringa teria? Se a gente pudesse analisar... Ele tem um padrão bom. Eu tava me lembrando... Esses 99, o Coringa tá fora. Você como psiquiatra, você fala assim, o Coringa seria o quê? Qual que é a personalidade entra dele? Dentro da psicopatia. Condutopatia, sem dúvida. Que é uma pessoa que sofreu no passado... Não, veja, essa sua pergunta é boa. Tem coisas que precisam de consertos e tal. Você pergunta, uma vivência dolorosa do passado pode produzir um condutopata verdadeiro? Resposta, não. Não necessariamente. Não. Uma vivência dolorosa do passado, ela não produz condutopatas, psicopatas verdadeiros. Ela pode produzir um neurótico, uma pessoa que não está descontente com a vida, com os acontecimentos, um revoltado, mas não um psicopata frio de sentimento, sem sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo, sem valores éticos e morais. Ela produz alguém que pode até levantar uma bandeira contra aquilo que aconteceu por ele no passado, não um condutopata. Porém, isso também é interessante, todo condutopata, quando você vai examinar e tal, se você pega ele ou se ele reconhece alguma coisa, normalmente ele não reconhece, ele acha que ele é certo. Mas se ele reconhece alguma coisa, ele sempre culpa algo no passado. Por exemplo, você estava falando do maníaco do parque logo no começo. O maníaco do parque culpa que ele foi bulinado quando era criança. Imagine se todos os bulinados vão dar maníacos do parque. Saiu agora, né, isso daqui, né? Parece que foi isso, recente, essa Não, informação. saiu uma bobagem, outra bobagem. Eu vi uma recente bobagem informação qualquer? Tudo sobre bobagem. Que ele foi abusado. Que besteira o tamanho do bonde. Não, pode ter sido abusado, mas isso não significa... Sim, claro, pode ter sido abusado. Mas isso não significa... Que desenvolveu uma pessoa sem sentimentos superiores de piedade, de compaixão, de altruísmo, impulsivo, com crimes com requintes de perversidade, crueldade, absolutamente nenhum remorso, porque foi abusado. Que é isso? Mas todo é padrão. Eles falarem, eu fui abusado. Isso é bobagem. Isso é uma vitimização. Ou tentam justificar para uma outra pessoa pensando que ele vai, sei lá, ser coitadinho por causa daquilo, ele virou isso. Não é. 100% de certeza. A Suzane Richthofen é uma psicopata? Na minha concepção, condutopata, sem dúvida nenhuma. Condutopata. Ela é uma condutopata. Bom, veja, eu fiz ela é altamente manipuladora. Eu não gosto de falar, porque fica esse negócio de... Mas quando chegou... Eu só vou contar isso porque eu acho que é interessante, eu acho que isso aí não é segredo nenhum. Quando ela já estava... Conheço
bem a vida dela no seguinte sentido. Quando ela já estava para sair, ela queria progredir no regime penitenciário, do regime fechado para o semiaberto. Então, a juíza da época das execuções criminais falou, pode ir, vai, do fechado para o semiaberto. Porém, o Ministério Público não gostou disso e apelou para o Tribunal de Justiça. Claro. E o Tribunal de Justiça, coisa que é relativamente rara, não foram muitas vezes na minha vida que aconteceu isso. O próprio desembargador, ele nomeia o perito. Porque normalmente volta para a primeira instância nomeia o perito. Mas o desembargador queria escutar a minha opinião sobre essa passagem do fechado para o semiaberto. Falei, ok, vou. Mas ela vai ter agora a possibilidade de sair e tal, aquela coisa toda, para explicar. Tá. Então, o desembargador me fazia essa pergunta, de se ela tinha condições de passar do fechado para o semiaberto. Então, fui examinar. Tá certo? Fui examinar para ver o que é o que não é, fazer o exame chamado de exame criminológico, para ver se tem capacidade de progredir do regime fechado para o semiaberto. Bom, fui lá, etc., me lembro, estava num presídio, talvez em Tremembé, não me lembro bem. Se recusou a falar comigo. Só que, obviamente, eu tenho dezenas de anos que eu só faço isso na minha vida. Mas se recusou, mas conversou. Claro que eu expliquei que ela tinha toda a liberdade, possibilidade e também oportunidade de falar a vida dela, de contar. Eu sou médico. Eu não sou delegado, juiz, promotor, advogado, nada, sou um médico. Você quer exercendo a minha profissão. Não quero prejudicar ninguém e nem ajudar. Eu quero fazer o que pode ser feito. Você quer ser técnico. Bom, se recusou a conversa. Eu falei, aproveita a oportunidade. Não quis, falou que não podia, porque os advogados disseram isso, para ela não se submeter ao meu exame. Eu falei, então eu vou fazer indireto. Eu vou fazer o exame indireto. E faço. O exame indireto, ele é tão preciso quanto o exame direto. O que muda é o método. Porque você não está com a pessoa. Claro. Mas o indireto, ele é tão preciso e tão comum em psiquiatria forense quanto o direto. O direto é mais fácil. O indireto é mais difícil porque você fica colhendo peças como se fosse um quebra-cabeça para montar. É o que você falou desde o começo. Você vai juntando. Exatamente. E no direto é mais fácil você recolher essas peças. É só mais rápido. É mais rápido. Sim. É mais cômodo. A pergunta que você faz já vai para o lugar que você quer. Exatamente. E no outro você tem que colher. Tá. Você tem que ir atrás. Bom, então eu fiz o indireto. Eu tive acesso a absolutamente tudo o que eu queria. Tudo. Processo, os testes que ela passou com psicólogos, os exames que ela fez, as respostas que ela deu, etc. Tudo. Porque senão não dá para fazer. E fiz um exame detalhado em pormenores, dizendo que não podia passar do fechado para o semiaberto. Não podia. Foi para a juíza, não é? Porque quem ia julgar não era o desembargador. O desembargador mandou, me nomeou, mandou para a primeira instância, e a primeira instância que ia julgar, não é ele que julga. Ele apenas, na apelação, ele deu essa determinação. Foi para a juíza. Você sabe o que? A juíza estava, na minha concepção, nós não estamos falando de nome nem coisa nenhuma, mas obviamente que estava manipulada pela manipuladora detenta, porque ela é manipuladora da melhor qualidade, digamos assim. Mas uma ré pode... Mas ela manipulou várias pessoas. Várias. E aí, você sabe o que... Bom, mas só para terminar essa história, porque é interessante. Aí, a juíza, em uma penada, em uma linha, 2, 3 linhas, não mais que isso, falou que meu exame não servia, porque eu não tinha examinado. Mas eu examinei e muito. Foi exame indireto. E muito. Quantas vezes a gente não examina indiretamente? Casos de anulação de testamento, que o réu já morreu, que o testador já morreu, réus revéis, vítimas que foram assassinadas para saber se tinha alguma deficiência. Quanto? Isso é do dia a dia da psiquiatria forense. É comum. Bom, mas não tinha examinado. Aí deu parecer favorável.
para ela passar do fechado Por semiaberto. por semiaberto. Você sabe o que aconteceu? Ela falou, não quero sair, porque ela estava amaziada com detento sim, lá. sim, sim. E ficou lá, pelo tempo que quis. Mas agora ela tá aqui, né? Bom, aí vai do jeito que vai, então, Então, eu não mas quero aí mais a gente- saber disso. Você me perguntou o que? Se era conductopata? É. Sim, no meu diagnóstico. Ou seja, a Por gente quê? tem... Porque, veja, aí você retrocede à época dos fatos, à época do crime. Claro que eu não fiz o exame só daquele momentinho, se tal. Não, eu vou retroceder a vida inteira. Você lembra que eu falei para você que pega? E Que uma coisa é o crime passional, outra Exatamente. coisa E é o histórico. crime é uma fotografia exata e em cores do comportamento do indivíduo. Então eu voltei ao crime, a forma como o crime foi praticado. E na forma como o crime foi praticado, você tem dados condutopáticos, psicopáticos, sobejos. Então, mas você não acha que é mais fácil você... Aí sou eu te defendendo Tá. de alguma maneira. Analisar indiretamente do que diretamente, porque imagina que eu sou um psicopata. Eu não sei como é que é esse teste. Tá. Mas eu imagino que eu tô sendo julgado por você. Tá. Aí você vai me fazer umas perguntas e eu vou tentar levar pro caminho, que eu sou uma pessoa muito legal. Ah, mas eu vou te pegar rapidinho. É? Opa! Já aconteceu alguma Ah, coisa? não, isso é comum. Vai achar que vai E é enganar comum ele. e é extremamente difícil para você levar para esse lado que você quer. Mesmo que você tenha morado num hospital psiquiátrico e tenha aprendido, isso já aconteceu comigo, de eu examinar casos nesse sentido, da pessoa morar por 3 meses no hospital psiquiátrico para poder depois enganar o médico. Porque ele aprendeu tudo ali pra depois... tentar- Acha que aprendeu, mas aí tem como te pegar. Tem a claro. técnica, né? Tem a técnica. Você vai pra um caminho pra cá, o cara repetiu, falou errado. Não, você deu uma tem, porque informação. toda doença, ela tem um padrão. Uma pneumonia, eu costumo dizer, ou uma tuberculose, não é só tosse, ela é tosse, é catarro sanguinolento, ela é calafrio, ela é febre, ela é isso e ela é aquilo. Então, uma psicopatia, uma esquizofrenia, não é só eu deliro com delírios de perseguição, ou estou escutando, não é nada disso. Mas aí veja, eu só faço isso na vida. Como todos os psiquiatras forenses, eles teriam a habilidade de fazer isso, é simples. É igual investigador. Mas eu vou só terminar o caso que você me perguntou. A morfologia daquele crime é rica em condutopatias. Então, só 2, 3 coisinhas. No dia do assassinato do pai e da mãe, ela foi a um motel comemorar, ou sei lá, mas tomou, não sei se foi vinho branco ou champanhe. No dia Quer dizer, veja, você lembra do filme? Sim. Eu assisti, mas não sou eu o autor-ator. Aquilo aconteceu, tá bom. Mas não é só isso, tem uma série de coisas. Bom, mas vamos lá, o meu querido A gente amigo... vai ter que ir. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar agora. A gente tem um combinado Estourou, aqui. Tem combinado. É um combinado aqui pra não virar maluquice. A gente tem um combinado de 1 hora, a gente passou 1 hora e 6 minutos. Eu só quero te agradecer, Guido. Imagine. Sabe por quê? É muito legal te ouvir. Eu acho que você tem uma paixão por essa área. E, obviamente, a gente poderia ficar 4 horas, mas eu prefiro te chamar outra vez. Parte bom? 2, Pra gente parte falar- 3. Parte 2, E parte assim vai 3. indo. Guido no achismos vai começar a virar uma tendência, porque tem muita coisa legal que a gente pode abordar de outros casos, de outras histórias. Sim. E assim eu libero ele, porque não vai ficar 4 horas aqui. Não, Guido, vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações desse incrível psiquiatra, que eu adorei quando você fala dessa vulgarização Do diagnóstico, da psiquiatria. do remédio. Nossa, isso é... Mas isso é... Você sabe o que você está fazendo, na minha concepção? Você está fazendo um bem público. Pô, que bom que é Tá isso. mesmo. Porque eu não posso falar isso agora, trazendo uma pessoa Não, que é especialista mas no assunto, tá. você pode fazer Exatamente. É de interesse de público. interesse público. Então, assim, repetindo, você, jovem, velho, estou com problemas e tal, vai na terapia, conversa com uma terapeuta. Se você precisar de remédio, você vai entender que você vai precisar, você usa. Se não, não se autodiagnostique, porque isso vai Não. dar problemas. Eu acho que hoje deu para entender bastante sobre como que funciona a cabeça de um psicopata. Tem muito assunto ainda pra gente falar,
mas eu vou liberar o Guido e eu peço para você deixar o like, encaminhe esse vídeo. E deixa eu falar um negócio, você gostou desse tema? Tem um que eu acho que é muito legal, que você vai gostar também, que eu trouxe aqui a Carla Albuquerque, que é jornalista, falou sobre crimes digitais, que tem muito a ver com o que o Guido falou. Assista também, que tá muito legal. E também tem outra que eu achei muito legal, que é uma legista que eu trouxe aqui para falar. Não foi nem legista, ela é maquiadora de defuntos. Olha. E ela me trouxe aqui umas informações que deu uma Interessante, repercussão. Que ela falou que existe uma galera meio criminosa. Olha, Crime lá no ML, eu lembro disso aí. Tem muita gente maldosa que tá fazendo maquiagem de defunto. Olha. Assista também, procura aqui no Achismos. Toda semana aqui eu trago uma figura diferente com as minhas curiosidades e minhas dúvidas, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência.